Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso canal Capoeira Pedagógica. Eu sou o professor Jefferson Nogueira, conhecido na capoeira como Professor Paradinha. Sou do grupo Zabelê Capoeira. Vamos dar continuidade aqui às nossas resenhas. Estamos na terceira parte da resenha do Jornal à Tarde, de uma grande reportagem com os mestres de capoeira da Bahia, do ano de 1982. Vamos em frente. Nas duas primeiras partes da reportagem, nós vimos algumas especificidades acerca dos mestres, né, dos grandes mestres, Cobrinha Verde, João Pequeno, João Grande, Gato e Companhia Limitada. Nós vimos a fala deles, nós vimos as características dos locais, as profissões, e agora nós vamos falar nessa parte mais especificamente da capoeira. Logicamente que essas informações que nós trazemos aqui, o repórter colheu dos mestres que estavam presentes naquela roda e naquele evento, né? Então, assim, é interessante nós percebermos que nós estamos tratando aqui da capoeira na visão daqueles mestres, naquele contexto histórico que foi início da década de 80. Vamos prosseguir. A capoeira é tão forte e autêntica que vem resistindo à tentativa de folclorização e mesmo o enfraquecimento que ocorre em algumas academias de capoeira que não conseguem acabar com a sua autenticidade. Note aqui que nós estamos falando de resistência. Por que nós estamos falando de resistência? Nós estamos naquela fase ali na década de 80 da questão da transformação da capoeira em folclore, em apresentação para turistas. Nós já falamos isso em lives anteriores, nós já falamos isso na obra do mestre Jean Pangolin. Então, na década de 80, a Bahia passava por digamos assim, esta situação. A capoeira era vista como uma mercadoria a ser vendida para o turista. Então tínhamos grandes empresas de shows e a capoeira mesmo como prática tradicional da ancestralidade ficava marginalizada. Vamos ver. Pelo contrário, seus mestres tradicionais teimam em ensiná-la a seus filhos e amigos mais queridos, cada um dentro da sua ótica defendendo esta luta, em suas academias que funcionam em locais de difícil acesso e até mesmo em salas emprestadas por entidades de bairros localizados na periferia de Salvador. Ou seja, mesmo na década de 80, nós estamos falando aqui de uma capoeira que se encontrava marginalizada, ou ela se enquadrava dentro das normas, formas de demandas do sistema capitalista atual, ou seja, naquela questão de transformar a capoeira em folclore e apresentações para turista para gerar rendas, a capoeira vai para o gueto, vai para a periferia e continua a ser praticada mesmo assim. É a luta de resistência da capoeira sempre presente em toda a sua história. Sobre a origem da capoeira. É engraçado que essa parte deveria estar lá no início da reportagem, né? Geralmente se fala do início da capoeira, da origem do nome, para depois se falar propriamente da capoeira. Mas enfim, este fantástico balé dos negros é cultivado com muita garra e malícia, e ninguém sabe exatamente a sua origem. Veja que a origem da capoeira, que nós vimos lá na obra do mestre Nestor Capoeira, que há diversas teorias acerca da origem da capoeira, ela é trazida aqui novamente. Os dois grandes mestres já falecidos, Manuel dos Reis Machado, o Bimba, e Vicente Ferreira Pastinha, o Pastinha, discordavam sobre sua origem. Bimba, que não se unia com Pastinha, defendia que a capoeira teria surgido nos engenhos do recôncavo baiano. Pastinha dizia que veio da Angola, daí ter denominada a capoeira que ensinava de capoeira de Angola, e Bimba batizou a sua capoeira de regional. Na verdade, primeiro de luta regional baiana, foi caindo na boca do povo, dos capoeiristas, dos praticantes, como capoeira regional. A diferença básica entre as duas escolas, entre a Angola e a regional, está nos golpes originais, pois a regional aproveita mais o jogo baixo e rasteiro com mistura de outras lutas, enquanto a Angola usava golpes altos e floreios.
Aqui eu trouxe e deixei em destaque que o autor da reportagem ele faz uma confusão, né? Ele fala da característica da regional apontando para Angola e vice-versa. Então o correto seria Angola, jogo baixo, e a regional, jogo alto com mistura de outras lutas. Eu deixei do jeito que está para ser fiel à reportagem, mas há aí uma sobre os golpes da capoeira. Aqui ele vai falar sobre alguns golpes e a característica desses golpes é acerca das informações que ele colheu com os mestres que estavam presentes naquele tour, digamos assim, da capoeira em Salvador. Tesoura é um golpe desequilibrante. Rasteira. Um bom capoeirista tem que saber dar boas e rápidas rasteiras. Até aí, nenhuma novidade para nós que praticamos a capoeira. Benção. Com a planta do pé e a perna flexionada, o capoeirista atinge o peito do adversário com força e ainda empurra-o. Mais ou menos isso que nós fazemos, né? A bênção não é batida, a bênção é empurrada, correto. Martelo, este golpe, está errado ali, este golpe consiste num pontapé lateral visando atingir o adversário à altura dos rins ou do rosto. É um golpe traumatizante e dói muito quando pega de cheio ou pega em cheio. Com certeza absoluta, o martelo é um dos golpes mais praticados na capoeira e nas outras artes marciais, com outros nomes, né? Mas é um golpe muito útil, tanto para a defesa pessoal quanto para a capoeira luta. Cabeçada, outro golpe altamente característico da capoeira e consiste em atingir o adversário com a cabeça. Quem pratica capoeira sabe que há diversas formas de dar a cabeçada, né? Cabeçada frontal, cabeçada lateral, cabeçada de costa, cabeçada abaixo, na linha de cintura, cabeçada no peito, cabeçada no rosto, a depender do jogo e a depender do clima da roda. Existem vários tipos de cabeçadas. Na verdade, existem várias formas de se aplicar a cabeçada. Sendo a mais perigosa a escorrumelo, ensinada pelo temível mestre Bimba, quando o capoeirista atinge o peito e o maxilar do adversário a um só tempo. Na verdade, esse escorrumelo é pouco utilizado esse nome em alguns grupos falam dele, né? Mas é quando você dá a cabeçada no peito e você sobe a cabeçada abruptamente, de modo que ela pegue no queixo e no nariz do seu adversário, e escorrumelo justamente porque tende a fazer com que o sangue escorra no nariz do oponente. AU é o movimento de defesa, de fuga e de ataque. Realmente o AU ele se presta a essas três finalidades. O capoeirista apoia as mãos no chão e gira no ar, caindo de pé a alguns metros do adversário. Então nós sabemos que existem diversas formas de praticar o AU, AU chapa, AU giratório, AU com rolê e etc. Rabo de arraia é outro golpe tradicional. Aqui o capoeirista apoia as mãos e um pé no chão e gira o corpo rapidamente com uma perna esticada, indo atingir o adversário no rosto, né? O rabo de arraia em alguns segmentos pode ser chamado de meia-lua de compasso, meia-lua solta, mas na capoeira Angola se chama rabo de arraia. Estes são os principais golpes de capoeira, mas como é uma luta fruto de seu próprio informalismo, outros golpes são sempre criados e incorporados em cada roda de capoeira por seus respectivos mestres. Isso é uma verdade, né? Essa fala é de 1982 e se nós formos ver hoje, há diversos outros movimentos modificados que recebem outros nomes que são praticados na chamada, na modalidade de capoeira contemporânea, né? Que seria uma espécie de não regional e não Angola, mas nós já vimos também nas outras resenhas o significado do termo contemporâneo. Não vamos retomar aqui, quem quiser tirar dúvida, verifique lá nos outros vídeos, nos vídeos anteriores. Outra parte polêmica da reportagem também, né? Polêmica
Por que que é polêmico? Porque se nós formos olhar com o olhar de hoje, então um grande erro que nós cometemos é olhar com o olhar de 2020 para uma reportagem que diz respeito a 1980. Então, nós historiadores, eu enquanto historiador, nós praticamos sempre esta perspectiva de transferência de olhar. Quando eu vou ler uma reportagem dessa, eu tenho que ver o contexto histórico lá da década de 80 para tentar compreendê-la. Não através do meu olhar hoje de 2020, não da capoeira que eu pratico hoje, não da capoeira que eu vejo hoje, mas tentar compreender a capoeira naquele momento. E sempre lembrando que o que está escrito na reportagem foi passado para o repórter por aqueles mestres que estavam lá presentes, João Grande, João Pequeno e etc. Pois bem, quanto aos toques de birimbaus mais famosos da capoeira, existem o São Bento Grande, que é um jogo ligeiro, alto e violento. Notem, né, a primeira observação, ele não fala São Bento Grande de Angola, nem São Bento Grande de regional, aqui nessa parte. Só fala de São Bento Grande. Alguns grupos hoje também só falam de São Bento Grande e São Bento Pequeno. Né? Não entra nesse pormenor São Bento Grande regional, São Bento Grande de Angola. Esse é um primeiro ponto aqui interessante. A banguela é um jogo de dentro, com ginga lenta e golpes rápidos. É impressionante que apesar do mestre Camisa ter feito um vídeo explicando a diferença de banguela e benguela, que é a característica do grupo dele, que tem um toque característico, que tem um tipo de jogo característico, ainda hoje as pessoas fazem muitas confusões. Eu canso de ver vídeos aqui no YouTube, a pessoa julgando, fazendo um jogo similar à benguela, praticada no abadá, mas na chamada do vídeo a pessoa coloca jogo de banguela ou sequência de banguela. Né? Primeiro que a banguela de Mestre Bimba era um toque para um determinado tipo de jogo, né? Característico aí como estava descrevendo, um jogo de dentro, com uma ginga mais lenta e golpes mais rápidos. Há diversas teorias acerca da finalidade deste jogo de banguela dentro da Academia de Mestre Bimba. Né? Mas ainda hoje eu queria chamar atenção para isso. Muitas pessoas colocam uma sequência daquilo que seria similar à benguela do abadá, mas no título coloca banguela. Aí eu fico sem entender o porquê. A Iuna é um jogo baixo, na verdade a Iuna não é um jogo, é um toque, né? É um toque no qual pode-se jogar um jogo baixo, lento e bastante floreado. Né? Nós sabemos que o toque da Iuna tem diversas características. Uns dizem que é para a formação de alunos, né, que saem da esfera de aluno e vão para os graus mais elevados da capoeira, como formado, como professor. Pode ser usado também no enterro de capoeiristas. Aí há uma discussão da finalidade do toque. Há uma discussão se tem a Iuna da Angola e a Iuna da regional. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe nesse momento. A cavalaria é um toque de aviso, quando os capoeiristas eram perseguidos pela polícia e avisavam através desse toque a presença dos soldados. Isso aí, há um consenso, não tem muita polêmica acerca dessa definição. Outro equívoco aqui, né, do meu ponto de vista, da minha percepção, daquilo que eu estudo, daquilo que eu aprendi, é essa fala aqui. Já o São Bento Pequeno, o mestre Bimba considerava o hino da capoeira, no caso aí seria da capoeira regional. Fazendo pesquisas na internet você nota que o que é chamado de hino da capoeira regional também recebe o nome de Idalina ou de Santa Maria. Então, gera muita polêmica essa questão do hino da capoeira regional. O toque é bem característico, é um dos toques mais bonitos que eu já vi, mas essa informação aqui, que foi passada para o repórter, não está batendo. Né? São Bento Pequeno, considerado o hino da regional, há aqui uma ressalva, está errado, né? O Amazonas é um jogo com faca, muito perigoso. E finalmente o São Bento Grande de Angola.
É um jogo lento, onde predomina o floreio e serve para demonstração, pois os assistentes ficam embevecidos com a agilidade dos floreios dos capoeiristas. Uma característica aqui é a questão do Amazonas ser um jogo com faca, né? Então vamos adiante. Capoeiras famosos da Bahia. Quem quiser aprofundar mais sobre essas figuras históricas, vá lá no Nestor Capoeira, Pequeno Manual do Jogador. Foram 6 vídeos que ali nós detalhamos mais sobre esses personagens. Vamos ler então. Os grandes focos de capoeiristas eram Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia. Os 3 grandes polos, né, de prática da capoeira e de exportação da capoeira para os demais estados brasileiros e para o exterior. Então, Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia, mas também, fazendo um adendo aqui, São Paulo. São Paulo tem uma tradição também grande em capoeira, onde, desde o seu surgimento, que grandes espaços foram usados nos jornais e revistas sobre a delinquência dos capoeiristas. Está fazendo referência aqui, por exemplo, à capoeiragem do século XIX, no Rio de Janeiro, a questão das maltas, e aí essa ligação entre o capoeirista e o malandro também nós encontramos na resenha, tanto do Jean Pangolin quanto na resenha do mestre Nestor Capoeira. Existem nomes famosos como Nascimento Grande, registrado no livro de Odorico Tavares e também por Gilberto Amado. Mesma coisa, Manduca da Praia no Rio de Janeiro, né? Também nós temos mais detalhes nas resenhas anteriores. No Rio existiu o temível Manduca da Praia, que segundo Melo de Moraes, conhecido por toda a população fluminense, considerado como homem de negócio, temido como capoeira célebre, eleitor crônico da freguesia de São José, apenas respondeu a 27 processos por ferimentos leves e graves, saindo absolvido em todos eles pela sua influência pessoal e dos seus grandes amigos. Era uma pessoa influente, era um comerciante muito poderoso, e há registros também nas resenhas anteriores que ele usava ali toda a sua influência para burlar as eleições e emprenhar as urnas, né, com o nome dos candidatos que ele defendia. Na Bahia falam os antigos de Besouro e de Nagé. Mais recentemente, os mestres Bimbas e Pastinha, ambos falecidos. Os vivos mais importantes percorrem locais históricos juntamente com este repórter, o autor da reportagem, os locais dantes palco de muitas brigas e demonstrações das agilidades dos capoeiras. Estiveram no Largo do Pelourinho, no Terreiro de Jesus, no Farol da Barra, na Ponta de Humaitá e em bairros da periferia, onde chegavam, começava a roda de capoeira com os birimbaus e pandeiros esquentando a brincadeira. Que privilégio desse repórter em acompanhar grandes nomes da capoeiragem e passando aí, fazendo esse tour pela grande Salvador. Quem estava acompanhando o repórter entre os diversos mestres? Rafael Alves França, o Cobrinha Verde, que aos 74 anos de idade, embora tenha afirmado, já estou fora de forma, não se conteve quando a roda foi formada no Terreiro de Jesus e assim pôde mostrar por alguns instantes a sua malandragem e perícia aos 74 anos de idade. Ele recentemente vinha ensinando a alunos de um colégio particular com a ajuda de um aluno mais experiente seu. Relembrando seus feitos e bravuras, contou que uma noite vinha de um baile chamado Baile da Jega, quando uma patrulha mista da polícia o interpelou e pediu seus documentos. Estávamos em plena guerra quando havia toque de recolher às 21 horas. Daí Cobrinha Verde deu testa, derrubando 2 e tomando uma pistola com a qual botou os demais para correr. Deu testa significa deu uma cabeçada. Então nós vimos mais um pouco, alguns detalhes da reportagem,
Vimos a questão da origem da capoeira, a questão dos toques, a questão que não bate muito o nome do toque com o tipo do toque. Não bate muito dentro daquilo que a gente aprendeu, mas dependendo da região do estado, essas informações ainda vão estar relevantes, né? Que a capoeira tem disso, a capoeira não é unificada, a capoeira não tem uma uniformização, uma padronização, que se fosse assim não seria capoeira. A capoeira se faz dentro dessa flexibilidade, né? O que você chama de rabo de arraia num grupo, no outro você pode chamar de meia-lua presa, meia-lua solta, enfim. É isso aí. Vamos para a última parte da reportagem. Até breve. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário, se gostou, se não gostou, deixe a sua dúvida. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu pesquiso, aprendo e passo para vocês. Axé!